Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 13, versículo 24. Eu sauda, glorifica Jesus por essa oportunidade. Está falando a sua palavra. Nós teríamos qualquer outro lugar. Talvez vocês que aqui estão, também eu poderia estar em qualquer outro lugar nesse momento agora. Mas se nós estivéssemos em qualquer outro lugar, estaríamos no lugar errado. O lugar onde existe segurança é onde pensamos. O lugar onde existe segurança é dentro do propósito de Deus. Se estivermos no propósito de Deus, você pode estar debaixo de uma tapera pequenina, feita de palha, mesmo que não esteja ninguém em volta, mas se ali for a vontade de Deus, o propósito de Deus, ali é o lugar mais seguro do mundo. Se você estiver dentro de um arranha-céu e estiver cheio de seguranças, câmeras, etc., ainda assim, se Deus não for a vontade de Deus, e hoje eu acredito que você está no lugar certo. Estar no lugar certo pode mudar a vida das pessoas. Lucas capítulo 13, versículo 10 diz: e era um sábado, e estava ali, uma mulher que há 18 anos estava aprisionada, e ela estava ali. 18 anos de vida foi mudada porque ela estava no lugar certo, diante da pessoa certa, ouvindo a pessoa certa, e a pessoa certa chama-se Jesus. Então eu quero dizer para vocês que me desconsidere a minha pessoa, mas considere aquele que está conosco aqui. Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Mateus capítulo número 13. Vamos ler o versículo para basearmos o que quero falar. Versículo 24. Também a irmã, eu lembrei de você. Lembrei de 2014, 27 de 2014. No dia que nós trouxemos ali de Moisés, ela cantou lá, não foi? Lembrei. Só não lembro o seu nome agora. E os irmãos de Limoeiro, vocês estão aqui no meu coração. Eu estou devendo uma semana para ficar aqui com vocês, mas eu vou ficar. E os meninos que vieram comigo, orem a Deus pela vida deles. Esse aqui é o Felipe, está sendo treinado para ser um obreiro. Esse aqui também, o Carlos. Só que esse aqui eu tenho um problema com ele. Ele está solteiro e está precisando de uma varoa. Ele tentou algumas, mas eu já estou com medo. Amém. Vai dar certo. Versículo 24. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou-se, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo somente boa semente? Porque tem nascido joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que venhamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: olhai primeiro o joio, e atai os molhos, para queimarmos, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu te glorifico, Senhor, nessa noite, por estar aqui com os meus irmãos, por estar na igreja de Limoeiro. Senhor, nós não somos uma denominação, nós somos uma família do teu reino. Ouça a nossa oração agora. Ouça, Senhor, os clamores dos seus filhos, aqueles manifestados em suas palavras e aqueles, Senhor, oprimidos em seus corações. Ouça agora a nossa alma.
Fala conosco, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Santo Espírito, toma a minha boca, eu falo e o Senhor ensina. Amém. Tome seu assento, por favor. Som, glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, todos os irmãos que se reúnem aqui nesse domingo, viemos falar nessa noite, em especial é um culto de jovens. Na verdade, se eu tivesse que falar aos jovens algum conselho, pelo menos algum conselho meu, eu diria que esse é o tempo de nós buscarmos mais a Deus, da igreja, e principalmente os jovens voltarem mais à vontade de Deus e voltarem mais à oração. Eu não consigo entender e não creio que alguém possa crescer sem oração. Tudo que Deus começa, todas as obras em que Deus começou na história da Bíblia, Ele sempre começou de cima para baixo. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, ele diz que o véu se rasgou de cima até embaixo. Sempre a obra de Deus está começando de cima até embaixo. Deus sempre começa pela cabeça. Deus sempre vai usar a cabeça, Deus sempre continua pela cabeça. Se nós somos o cabeça ou líder dessa igreja, e se eu tenho que dizer alguns conselhos para os jovens, eu diria que vocês coloquem mais os joelhos no chão, orem mais um pouco ainda. Deus quer conta ainda com essa geração. Eu sei que existem os pastores, existem os pregadores que estão pregando, estão falando somente, porque nós estamos chegando no final do tempo, e eles pregam só aquele versículo, o amor de muitos vão se esfriar, vão dizer, não, o nosso tempo é um tempo de apostasia, é verdade, mas um tempo de apostasia e um tempo de adversidade, é um tempo de lutas. Nós temos um povo, sempre um remanescente que Deus quer usar. Embora todos estejam esperando uma fraqueza da igreja, eu não espero uma fraqueza da igreja. Se você, às vezes, ouvir alguns pregadores é ruim, porque eles só falam mal, só falam mal, só falam mal, só falam mal. O tempo é difícil, o tempo é trabalhoso, ninguém quer nada, não sei o que, e só fala de problema. Eu não creio nisso, eu não vim para pregar isso. Segundo, eu creio no que está escrito no livro do profeta Joel. Já disse que nos últimos dias derramarei o meu espírito. Embora possa ser que tenha um tempo de apostasia, possa ser que tenha muita gente de apostasia, mas eu sei que tem um povo que vai experimentar um avivamento extraordinário. Eu não estou esperando as coisas ruins, estou esperando o avivamento de Joel 2. Eu sei que, pastor, mas já veio, Pedro pregou esse avivamento, é verdade, veio lá, começou ali, mas não findou ali. Nós não somos, não me perdoe com a sua denominação, não sei qual é a sua crença, eu não sei qual é o seu viés. O meu viés é a Bíblia. Eu só digo uma coisa: Jesus não muda. O Jesus que derramou em Atos 2, derramou em Atos 23, derramou em Atos 17, 23 anos depois, o avivamento que caiu em Atos 2, 23 anos depois caiu de novo, e foi caindo em toda a história da Bíblia, que eu tenho certeza que o avivamento ainda continua caindo ainda hoje sobre essa igreja. Nós esperamos o avivamento, não só as tragédias, porque existem os pregadores do caos, irmãos, só prega caos, não, é verdade, tem que haver caos porque está escrito, mas eu não espero isso. Eu espero as coisas boas de Deus, eu espero o reino de Deus, e eu espero o avivamento que vem. Então, jovens, volte para a oração, e se nós como igreja, cabeça da igreja, pensamos assim, Deus vai fazer com que vocês também pensem assim. Vocês prestaram atenção? Tudo que Deus fez, Ele sempre começa da cabeça. A unção começa da cabeça. Livro do Salmo 133 é escrito: tá bom, então suave é que os irmãos vivam em união, porque será como óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Aí começa de cima para baixo. Você vê, o véu se rasgou de cima até embaixo. Melhor, todos vocês que aqui estão, quando vocês foram nascer, não é aquela história que nós dizemos aqui no Ceará, nasceu com os pés para frente, não. Todo mundo nasce primeiro a cabeça. Deus já estava dizendo que se a cabeça for transformada, se haver um novo nascimento em sua cabeça, fica tranquilo que o resto vai para frente, que o resto sai, fica tranquilo que tudo vai acontecer. Então, jovens, esse texto que nós lemos,
O texto que nós lemos do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 13, Jesus está discorrendo e falando em uma parábola. A parábola aqui é poderosa, poderíamos falar toda ela e aprenderíamos o versículo de número 1, até porque essa parábola começa em um dia em que Jesus pela manhã saiu e ele foi sentar no barco de Pedro. Ele vai passando, os discípulos passaram a noite pescando, e quando Jesus chega, vai passando na praia. Tem uma multidão de Lucas 5, quando Jesus contou essa parábola, foi exatamente o texto de Lucas capítulo número 5, que uma multidão corria, apertava ele, porque a multidão queria ouvir a palavra. E a Bíblia diz que Jesus, percebendo que a multidão queria, entra em um dos barcos, e esse é o de Pedro, e pede que Pedro faça o barco, ele senta no barco, e Jesus começa a pregar. Jesus começa a ensinar, a discorrer, falando a parábola do semeador, e ele vai falando a parábola detalhe. Jesus fala a parábola, mas nem todo mundo entende ela. Até os seus discípulos ficaram sem entender. Senhor, nós não entendemos essa parábola, nós não estamos entendendo o que de verdade essa parábola quer dizer. E Jesus disse: eu vou ensinar para vocês o que essa parábola quer dizer. E quando ele vai falando, ensinando, até que os discípulos entenderam, e ele deu o significado da parábola. Só que quando Jesus foi ensinar o significado da parábola, ele não para por aí, ele continua o sermão e vai em outro sermão, e entra dentro de outra parábola. E a outra parábola que Jesus entra, no versículo número 24, ele diz: e propôs-lhe uma parábola. Ele diz: propôs-lhe uma parábola do reino dos céus será semelhante. Jesus usa semelhante ao reino dos céus, é semelhante, porque Jesus sabia que no entendimento dos discípulos e também no nosso entendimento, se ele falasse como era o reino dos céus, o reino dos céus é inalcançável pela nossa mentalidade. Se fôssemos pensar como era o reino dos céus, não seríamos capazes de pensar sobre isso, até porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo número 10, a partir do versículo número 7, a Bíblia diz que Paulo é quem teve essa revelação. No dia em que Paulo foi apedrejado, em que apedrejaram, que deixaram Paulo meio morto, na sua versão da Bíblia diz que ele ficou meio morto, mas na verdade, eu vou dizer para você de verdade, ele não ficou meio morto. Paulo morreu de verdade, ele morre ali, e quando o espírito dele sai, ou seja, ele vai nas mansões celestiais, isso é, porque no cálculo dá 14 anos, ele sobe lá e Deus mostra as coisas, e Paulo recebe 7 revelações, que nenhum dos outros discípulos receberam. E uma das revelações que ele recebeu no capítulo 2, a partir do versículo 7 de 1 Coríntios, é que ele diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e que nunca subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, Paulo, ele não está citando isso, não é novo, não é revelação de Paulo, isso foi Isaías que viu. Isaías viu essa revelação, e Isaías escreveu dizendo que o que os olhos não viam, o que os ouvidos não ouviam, que não tinha subido ao coração, era o que Deus ia dizer, ia preparar, ia mostrar a gente. Então, mas foi Isaías que falou. Só que Paulo diz, só que tem um detalhe, nesses dias, logo agora, mas Deus, Paulo diz assim, mas Deus, ele continua, mas Deus nos revelou, pelo Espírito Santo nos revelou. O que foi que Deus revelou? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, Deus revelou para Paulo, Deus revelou para a igreja de Corinto, e Deus tem revelar para nós, aquilo que os seus olhos não viram. Eu quero criar uma coisa. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se nós buscarmos, entrarmos no nível do Espírito, para entendermos a palavra, para entendermos Deus, o Espírito Santo vai nos revelar aquilo que a sua mente não pode alcançar, aquilo que o seu entendimento não alcança, aquilo que você não consegue pensar. Por isso que ele diz, porque o reino dos céus é semelhante a tal. Ele fala semelhante porque ele sabia que os discípulos não entenderiam, assim como Nicodemos não entendeu se ele falasse do reino. E ele diz, é semelhante ao homem que também tendo-se o seu campo, semeou a boa semente, semeou o trigo, mas todos os trabalhadores dormindo. Agora todo mundo, irmãos, costuma sempre falar mal desses trabalhadores. Falar mal desses trabalhadores não é, acho que não seja viável falar deles, não, porque ele dormiu, a igreja está dormindo, porque ele dormiu. Na verdade, quem é que não dorme? Na verdade, como eles poderiam ficar acordados? E se você prestar atenção no texto, você vai perceber que eles foram pagos não para vigiar, eles foram pagos para semear, eles foram pagos não para vigiar o campo, eles foram pagos para semear o campo. É necessário. Então, se eles estão semeando, e se vemos a cultura de Jesus dentro da cultura que ele falou, eles
trabalhar o dia inteiro no sol. Como eles não dormiriam à noite? Como eles não iam dormir? Agora preste atenção, é que a Bíblia diz, enquanto eles dormiam, veio o inimigo. Agora o interessante desse texto é que aqueles que semearam não viram o inimigo semear. O inimigo é tão sutiloso, o inimigo é tão ardiloso, melhor, que eles não perceberam, que eles não viram. Agora preste atenção, às vezes nós estamos semeando coisas boas. Perceba que o texto diz, porque não semeamos somente a boa semente, estamos semeando. Escute, eu quero que vocês, a igreja do século 21, a igreja de Limoeiro, e os irmãos que aqui estão, nós estamos em um mundo, diz o profeta Isaías, que nós estamos no vale dos Refaíns. O vale dos Refaíns é um tipo do vale dos demônios. Nós estamos cercados a cada dia que vai afunilando as coisas. Sabemos que há uma opressão no mundo espiritual, porque tudo está indicando que o anticristo há de se manifestar. Nós estamos aqui nesse meio. Agora, estamos semeando coisas boas. Às vezes nós vemos as pessoas dizendo, porque eu só faço coisas boas, porque as coisas ruins não veio sobre a minha vida. Eu não faço mal a ninguém, eu não maltrato ninguém, eu só faço coisa boa e coisas ruins me vieram. Perceba que o texto diz, Senhor, nós não semeamos somente a boa semente. Perceba que ele estava semeando só a boa semente. Eles estavam fazendo coisas boas, eles estavam trabalhando, mas veio o inimigo. Não é porque você está semeando coisas boas que você está livre do inimigo te atacar, que você está livre do inimigo tentar te derrubar, que você está livre do inimigo tentar semear a discórdia na sua família, dele tentar semear a fraqueza na sua fé, dele tentar semear diversas coisas que pode lhe arrancar do reino de Deus. Agora eu quero dizer para esta igreja uma coisa, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que a gente semeie e não veja, mesmo que eu semeie e não veja, mesmo que a gente venhamos a dormir pelo cansaço, pela fadiga, porque estamos semeando todo dia, eu só digo uma coisa, o Senhor do campo está vendo tudo. O Senhor do campo sabe, o Senhor do campo sabe o que o inimigo está fazendo. O bom desse texto é que o Senhor diz, foi o inimigo. O Senhor do campo sabia quem era que tinha semeado. Eu vou dizer para você nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, tudo que o inimigo semeou na nossa vida, enquanto nós trabalhávamos, enquanto nós fazíamos a obra do Senhor, eu quero profetizar que o nosso Deus vai fazer alguma coisa com a semente do adversário. Agora, eu não quero ir longe, eu quero ficar só aqui dentro desse texto. Olha o que a Bíblia diz. Então eles semearam a boa semente, então eles dormindo, veio então o inimigo e semeou a má semente. Agora, preste bem atenção. Olha o que o versículo, se você está com a sua Bíblia, preste atenção no versículo de número 26. Está escrito assim, e quando a erva cresceu, fortificou e apareceu também o joio. Agora preste atenção, é que a erva cresceu, o trigo também cresceu. É difícil discernir, porque o joio está crescendo, mas o trigo está crescendo. Agora tem uma diferença, se você prestar atenção nas entrelinhas da sua Bíblia, é que o joio está crescendo, mas está escrito assim, mas também apareceu o trigo. O joio está crescendo, mas também apareceu o trigo. Por quê? Porque há uma diferença de trigo para joio. Joio quer crescer, joio quer crescer na terra certa, joio quer crescer plantado pelo Senhor. O trigo quer crescer na terra certa, mas o joio ele quer aparecer. As igrejas, eu quero que os jovens entendam uma coisa. Eu estou falando para jovens, mas também para os adultos, que o púlpito da igreja, o lugar da casa de Deus, não é como estamos vendo por aí. Aqui não é lugar somente para a gente aparecer, aqui é lugar para a gente crescer e não para aparecer. Perceba, eu falo isso para vocês como pastor de uma igreja. Já são alguns anos ministrando a palavra, e alguns que sabem que já são alguns anos na estrada pregando. Eu passei alguns anos na itinerância falando a palavra em tudo que é de igreja que você possa imaginar. Eu fui. Agora eu tenho saído de algumas igrejas e eu vejo às vezes uma igreja, vejo em determinados lugares, vejo pessoas que estão pensando e confundindo o púlpito, pensando que aqui é lugar da gente aparecer. Não, eu não vim aqui para aparecer, até porque eu sei que eu não sou tão bonito assim, porque eu tenho espelho. Eu olhei antes de vir para cá. Eu não vim aqui para aparecer, eu vim aqui para fazer a igreja crescer na palavra, para a igreja amar a palavra, para a igreja buscar o Senhor da palavra, para a igreja glorificar o Deus da palavra. Agora a Bíblia diz, e o joio apareceu enquanto o trigo crescia. Agora preste atenção, e os seus servos do pai de família
no versículo 27, Jesus faz questão de dizer assim: porque os servos do pai de família indo ter com ele. Jesus não falou do Deus, Jesus não falou da religião, e eu vou desmistificar isso sempre. Imagine você, eu que vim de uma igreja altamente ortodoxa, imagine que tudo é pecado. Imagine que se você mostrasse o cotovelo era pecado, se as irmãs andassem de bicicleta também era pecado. Imagine se você usasse uma calça jeans era pecado. Nós teríamos que usar aquelas calças largas, marrom, parecia Padre Cício, os crentes de Padre Cício, eram as calças marrom, de calça larga, porque tudo era pecado. Se ajeitar era pecado, cortar cabelo, nem pensar, porque tudo era pecado. Só que nessa época eu pensava que isso era fé, nessa época eu pensava que isso era Jesus, mas eu descobri uma coisa, é que Jesus não veio trazer para nós, Jesus não veio como estilista, Jesus veio como Salvador. Melhor, Jesus não veio como um líder religioso, pelo contrário, não havia religião em Jesus. Ele pelo contrário, a religião da época o perseguiu, a religião da época até matou. Por isso, quando Jesus veio, ele veio falando de uma família, ele veio falando do seu pai. Veja o versículo 27, olha o que está escrito no versículo 27, ele não diz Deus, ele não diz religião, ele não diz, não, ele fala vindo o pai de família, e ele está dizendo que aqui é o reino dos céus. Então ele está dizendo que o nosso pai celestial, ele é um pai de família, e ele é o pai de família, e ele está dizendo que o campo é dele, que a terra é dele, mas o inimigo está no meio dela. Então primeiro aprenda uma coisa: Deus não é alguém que está distante do trono. Deus não é Deus como chamamos e como aprendemos nas nossas versões bíblicas. Deus não, mude a palavra de Deus. Jesus passou 3 anos e meio tentando tirar Jeová Jireh, tentando tirar Jeová Nissi, tentando tirar Jeová Rafá da boca dos discípulos, e tentou colocar na boca dos discípulos Pai, 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 Pai. Ele passou 3 anos Pai, aí ele vai se despedindo, ele deixa o Espírito Santo. Aí vem Paulo, escreve aos Romanos no capítulo 8 e diz que o maior propósito do Espírito Santo não é fazer que as irmãs fiquem só pulando na igreja de lá para cá, não é que as irmãs só sentem no sapateado, não é que os irmãos só pulem no remifly, ou seja, como for, dar 3 línguas de glória a Deus e falar o xarabacai. Não, o maior propósito do Espírito Santo, Paulo escreveu aos Romanos dizendo assim: e ele nos ensinará, e com gemido nos ensinará, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. O Espírito Santo veio nos ensinar, Jesus veio nos ensinar, e nesta parábola está dizendo, o pai de família veio nos ensinar que Deus pode ser, ele pode ser Deus do mundo inteiro, ele pode ser Deus sobre outros deuses, mas para a igreja ele é Pai, ele é Pai, ele é Pai, ele é meu Pai, ele é teu Pai, ele é o Pai desta igreja. Agora eu vou dizer para vocês, irmãos, uma coisa bem interessante: como pode você que é pai de família, eu que sou um pai, alguns pais aqui estão, jamais maltratariam seus filhos, nenhum pai de família iria destruir os seus filhos. Como pode o nosso papai celestial, que ama de verdade, ele não tem amor, ele é o próprio amor, e o seu pai que aqui está nesta igreja nessa noite, está dizendo para você nessa noite: continue semeando o evangelho, continue semeando a palavra, continue falando dele, continue amando, porque o nosso pai vai nos fazer crescer e não somente aparecer. Aí eles disseram: Senhor, deixa que nós arranquemos. Ele disse: não, fica tranquilo, não, porque quando o joio apareceu em cima está separado. Quando você olhasse a plantação de trigo e olhasse a plantação de joio, você ia ver que em cima estava separado, mas embaixo as raízes estavam entrelaçadas. Porque quando o joio foi semeado no meio do trigo, as raízes embaixo estavam conectadas. Deixa-nos arrancar, Senhor, o joio. Ele diz: não, porque se arrancar o joio, também vamos maltratar o trigo, porque as raízes deles estão entrelaçadas embaixo, porque as raízes estão presas. Então, irmãos, não adianta às vezes você olhar para seu irmão e dizer que ele tem que sair da igreja. Se ele sair da igreja por causa de por causa de defeito, de falibilidade, por causa de alguma coisa, fica tranquilo, irmão. Se ele sair, a raiz vai machucar os trigos que ficaram. Não tem jeito, nós não é tempo, nós
Nós não estamos em igreja para dividir, para saber quem fica, quem sai, não. Igreja de Jesus fica com todo mundo, deixa todo mundo junto, porque vai chegar o tempo da ceifa, e o tempo da ceifa está próximo, e na ceifa ele vai dividir, na ceifa ele vai separar. Embora eu sei que esse texto não se fala de igreja, não se fala de arrebatamento, mas eu vou usar isso, eu vou usar esse texto. Olha o que ele diz: então deixa que eles cresçam junto. Jesus, lê o versículo 29 da sua Bíblia. Porém ele diz: não se pode colher o trigo e o joio, não pode arrancar o trigo, deixa com ele, deixai crescer ambos, deixai crescer ambos. Agora preste atenção, é que Deus, sendo Pai, sendo o Senhor, Ele vai deixar com que o trigo, o joio cresça no meio do trigo. Se Deus vai deixar o joio crescer, se Deus vai permitir que o joio cresça, por que é que você vem para esta igreja com espírito de desânimo? Você vem para a igreja achando que não cresce, que a sua família não cresce. Meu amigo, eu quero profetizar que Ele fará com que você cresça. Não importa, pastor, é porque o senhor não sabe a minha vida, eu tenho lutado tanto. Fica tranquilo, se o joio cresce, o trigo cresce muito mais. Eu profetizo que você vai crescer, a igreja vai crescer, tudo vai crescer, porque o Deus que dá o crescimento está dizendo: deixa ambos crescer. Perceba que Ele está permitindo que o joio cresça também, como Ele não permitirá que o trigo cresça. Agora, preste atenção, deixa o joio crescer no meio. Aqui é o que é difícil. Deixa o joio crescer no meio, ou deixa o trigo crescer no meio do joio. Jovens, nós que aqui estamos, nós estamos no meio de um mundo, no meio de um mundo em que está descambando em uma direção errônea. Mas por que isso, pastor? É porque a ceifa está chegando. Como eu sei que a ceifa está chegando? É simples, é só ler Romanos capítulo número 1, a partir do versículo número 25. Quando Paulo diz que estão transformando a verdade em mentira, aquilo que é certo passou a ser errado, e o que é errado passou a ser certo. Ele diz até as mulheres, os homens estão deixando, se inflamando com a sua sensualidade uns para com os outros, deixando o uso natural. É só você olhar para Mateus 24 e vemos os princípios das dores. É só olhar ver o que Jesus está falando. É só ver o que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo número 3 em diante. É só perceber os movimentos e os pensamentos e a mente como as pessoas estão. Irmãos, é trágico olhar para a internet, olhar os vídeos, você vê como é que as pessoas estão pensando. Tem pessoas que estão achando que é cachorro, tem pessoas que estão achando que é cobra, tem pessoas que estão achando que é aquilo, porque é o gênero que elas se identificar. Ah, meu amigo, que tanta loucura é essa? É por isso que nós não somos daqui, é por isso que nós estamos por aqui, porque no nosso mundo é o contrário. Nós somos filhos do Deus eterno e somos imagem e semelhança de Deus. Eu lá quero saber de animal. Até a teoria da evolução diz que nós viemos do chimpanzé. Então, alguns querem ser cachorro é quase nada. Como a camarada disse, você veio do chimpanzé. Meu amigo, eu não sei que família de chimpanzé é a sua, sei que a minha não, a minha vida de Deus. Como era seu tataravô, não me importa. Eu só sei que o meu veio de Deus. Olha o que ele diz. 28. E ele diz: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: deixa que nós arrancamos. 29. Porém disse-lhe: não, para que ao colher o joio, não arranquemos também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e trazei os molhos para queimar, e o trigo colocai no meu celeiro. Há duas diferenças. A primeira diferença é que o joio e o trigo, eles são parecidos, mas não são iguais. São parecidos, mas não são iguais, só são parecidos. Porque quando você pega no
trigo, quando você vai lá no trigo, que você corta um pedaço do talo do trigo, o talo do trigo, ele é cheio de folhinhas, e o miolo do talo do trigo, ele é preenchido. Quando você pega o talo do joio que você quebra, por fora ele é perfeito, mas o talo do joio é oco por dentro. Ele é oco, porque por dentro o trigo é preenchido, mas o joio é oco. É o tipo de pessoas que por fora parece, que por fora parece que tem, mas por dentro é vazio. Mas a igreja que é trigo, pode até por fora não parecer, pode até por fora não ter aparência, você pode não parecer com pregador, você pode não parecer com pastor, você pode não parecer com cantor, mas o que importa é que por dentro tem Deus, que por dentro tem Espírito, que por dentro tem graça, que por dentro tem unção, que por dentro tem Deus. E tem tanta gente que por fora é bonito por fora, mas está vazio por dentro, está oco por dentro, e Deus não gosta de nada. É por isso que ele diz: vamos cortar, porque eu não gosto de nada vazio por dentro. Quando chegar o dia da ceifa, vamos eliminar isso, vamos juntar os molhos e vamos colocar no fogo. Agora o trigo não, você corta o trigo e leva para o meu celeiro, e deixa guardado no celeiro. Depois tem uma diferença. Como foi que eles perceberam a diferença? É simples: o vento identifica quem é trigo e quem é joio, porque aqueles que plantam dizem o seguinte, que quando o vento sopra, o trigo inteiro deita. Agora o joio não, o talo dele é rígido. Quando o vento sopra, ele só balança, mas permanece em pé. O crente de Deus, crente que teme a Deus, quando o vento do Espírito sopra, ele se curva, ele cai, ele ora, ele chora. Agora o joio não, o vento do Espírito sopra e ele permanece na sua soberba, na sua arrogância. O vento do Espírito sopra e ele permanece enrijecido, porque não quer ouvir o Espírito. Mas aquele quem Deus escolheu está sendo dobrado pelo vento do Espírito Santo. Deus sempre quer soprar, o Espírito Santo quer soprar sobre uma geração que está disposta a se curvar para ouvi-lo. Não iremos longe sem ouvir a voz do Espírito. E Jesus está ensinando esta parábola, dizendo para os discípulos dele que essa é a semelhança. E naquele dia da ceifa, o Senhor Deus de Pai ia mandar o seu ceifeiro para separá-lo. Ele ia separá-lo, ia arrancar tudo, ia cortar todos, mas iria separá-lo. O tempo da ceifa, o tempo da colheita do nosso Deus está chegando. E eu creio que nós estamos pregando para uma igreja que é como o trigo e não uma igreja que está se tornando um joio, se afastando a cada dia do vento do Espírito, ficando vazia por dentro. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, temos que temer a Deus. Se tem uma coisa que tem uma preocupação, parece que tem uma preocupação no Espírito Santo, e Deus usando, o Espírito usando através do apóstolo Paulo e os seus apóstolos, dizendo que Deus quer que a sua igreja seja cheia. Meus irmãos, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Em Atos essa palavra vem se repetindo, em Éfeso e outras cartas do apóstolo. Deus deseja que a igreja seja cheia do Espírito Santo, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é difícil de ouvir outras vozes que não seja a voz do Espírito Santo. Mesmo que o inimigo venha semear, mesmo que o inimigo venha plantar a sua discórdia, mesmo que o inimigo tenha plantado algumas coisas sobre a sua vida, mas o vento do Senhor irá soprar, e tudo que o inimigo plantou será identificado. Porque embora parecia, mas diz a Bíblia que eles identificaram, e aqui é joio, e aqui é trigo, aqui é joio. E Deus nessa noite está identificando aqueles que querem de verdade em serem dobrados pelo vento do Espírito Santo. A igreja que quer, deseja ouvir o Espírito Santo, a igreja que quer andar no caminho e seguir a voz do Espírito de Deus. Irmão, a igreja não fracassa, a igreja só fracassa se não ouvirmos a pessoa do Espírito. Mas a igreja não pode nunca fracassar. Nós temos conosco a pessoa mais sábia da terra, nós temos conosco a pessoa mais experiente, porque o Espírito Santo não é uma coisa,
não é o poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu não sei se você é russelita, eu não sei se você é testemunho de Jeová, eu não sei se você é calvinista, não sei quem você é. Eu só sei que eu sou crente em Jesus e na Bíblia. Então eu vou pela Bíblia. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa que deseja falar com a igreja todos os dias. Uma pessoa que deseja mudar a vida dos outros. O Espírito Santo é uma pessoa que está aqui na igreja nessa noite, está querendo abrir os seus olhos para que ouça a sua voz, para que não mesmo andando em meio de joio, mas não se torne um joio. Continue sendo trigo, continue sendo trigo, continue sendo trigo, porque é o que Deus preparou para nós. Fica de pé para nós orarmos. Poder do Espírito de Deus, que acredita que Jesus tem poder ainda. Escuta, nós viemos para uma igreja. Nós viemos a uma igreja. Para onde você veio? Para uma igreja. Igreja de Jesus. Ou não, melhor, vou melhorar. Nós viemos para um culto. E viemos falar de Jesus e falar dos seus ensinamentos. E se viemos para um culto, temos que crer que o Espírito Santo ainda sopra. A Bíblia diz que ele soprou, que ele pairava sobre as águas, houve uma grande construção. A Bíblia diz que ele soprou em Atos 2, houve um grande mover. Ele sopra sobre nós. É por isso que eu creio que haverá portas abertas de Deus sobre a sua vida. É por isso que eu creio que haverá cura de Deus sobre a sua vida. Como nós viemos somos igreja e não acreditamos mais em milagres. Como nós somos igreja e não acreditamos que Deus fala conosco. Como eu disse a princípio, eu não vim para entreter vocês. Eu vim para falar de Jesus e do poder de Jesus. E se há poder no nome de Jesus, ele diz: em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão sobre os enfermos e os curarão, em meu nome. E há poder no nome de Jesus. E se há poder no nome de nosso Jesus, haverá cura nessa noite, haverá libertação nessa noite. Eu quero quebrar as maldições em nome de Jesus. Eu quero quebrar no nome de Jesus qualquer porta que está travada diante da vossa vida. Eu quero que o vento sopre sobre o campo, e o campo do Senhor é a igreja. Eu quero que o pai de família esteja nesta casa aqui, e eu quero liberar a palavra de vida e não de morte. E não importa se viemos dormir, não importa se dormimos pelo cansaço, o que importa é que o Senhor do campo está na casa, e isso é o que vale a pena. Isso é o que vale a pena. Tem alguém comigo que ainda acredita em milagre? Tem alguém comigo que acredita ainda? Tem alguém que acredita que Ele fala contigo nessa noite ainda? Eu não sei, eu só sei que daqui para o final do culto Deus tem uma coisa nova, diferente para fazer na sua vida. Eu não sei se você veio a convite ou veio, porque eu não sei como você veio. Eu só sei que você veio ao lugar certo, porque Jesus tem algo certo para a sua vida. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. A igreja ainda vence na oração. O poder da igreja é através da oração. Meu Deus. Ah, Jesus. Glória, 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 glória. Vamos orar, jovens, vamos orar. Obreiros, vamos orar agora. Irmãos que estão aqui, vamos orar agora. Eu quero a igreja orando, orando, orando. É na oração, foi na oração que Jesus rompeu com a cadeia do diabo. Foi na oração que Paulo e Silas saíram daquela prisão. Foi na oração que Daniel orou e a Babilônia caiu diante dele. Foi na oração, sempre é na oração. Alguns são de pé, meu Deus.
nossa oração. Pai, ouça o amor. Ouça a oração desta igreja de Limoeiro. Ouça a oração dos teus filhos. Ouça a oração das mães. Ouça a oração dos filhos que se reúnem aqui. Ouça a oração destes jovens. Ouça a oração desta moça, Jesus. Oh, perdoa as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, as nossas falibilidades. O pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Glorifica o nome do nosso Jesus. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero Glória a Deus. Sabe quem eu sou? Fale com teu Eu Deus. sou aquele que te ouviu. Apresente a sua causa agora. Eu sou o único que escolheu ficar. Vai passar pelo médico. Primeiro fale com seu Deus. Vá no médico, mas fale com seu Deus hoje. Como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Jesus. Não é Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E em nome de Jesus. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero Adore o nome dele. relacionamento. Exalte o nome dele. Ele é digno. E na intimidade. E se precisar, não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Você vai ao psicólogo? Antes de ir ao psicólogo, fale com seu pai primeiro. Vai ao médico fazer exame? Vá. Mas fale com seu pai que está aqui nessa noite. Está precisando? Pastor, eu não sei, eu estou desempregado. Fale com seu pai aqui nessa noite. Estou precisando. Fale com seu papai. Pastor, está difícil, a diversidade é grande. Seu pai está aqui. Pastor, está doendo. A tristeza. Eu ordeno aos espíritos malignos, aos demônios que têm semeado mal, que tem semeado, o inimigo que tem semeado mal contra a vida dos meus irmãos, o inimigo que tem semeado a enfermidade, que tem semeado a dor, que tem semeado abandono, que tem semeado a angústia no coração, que tem semeado a tristeza, o desespero. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus, porque eu libero nesta noite vida, que a maldição seja quebrada agora, que a angústia
seja quebrada agora, que a miséria caia por terra agora, que venha o Deus de abundância, que venha o Senhor com socorro, que ainda que o Senhor venha nessa noite em peleja, e peleje pela vossa vida, e peleje pela sua causa, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Fale com Ele. Há poder. Diga qual é a sua necessidade. Nome de Tem poder Jesus. nesse nome. Tem poder neste nome. Há poder. O nome de Jesus.